Olá, turma, tudo bem? Voltando aqui, né, para a gente dar continuidade na nossa leitura, e já vou deixar aqui gravado essa nossa leitura do domingo, porque eu vou estar em viagem, né, então eu não queria falhar aqui com vocês na leitura, e às vezes o lugar onde eu tô não vai estar muito fácil, né, internet e tudo mais, então eu prefiro já deixar aqui para vocês e a gente já começar esse domingo aí debaixo de bênção em nome de Jesus, amém? Então, a gente começa hoje, no último dia dessa semana 11, domingo, né, dia 12 de março, a gente começa aqui o livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, o quinto livro do Pentateuco, na verdade, né? São os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, segundo os historiadores, segundo aqueles que identificam os textos bíblicos com a sua historicidade, né? Segundo a história, segundo os arqueólogos, aquilo que eles vão encontrando como achados a respeito desses livros. Então, o livro de Deuteronômio também foi dado como autoria de Moisés, e muito provavelmente o final dele, ou alguns textos dentro do livro de Deuteronômio, pode ter sido escrito por outros autores, já que o livro vai falar um pouco, inclusive, da própria morte de Moisés. No final, lá vai falar sobre a morte de Moisés. Então, era impossível que Moisés escrevesse sobre a sua própria morte, tá? Então, a gente vai ter aí todo um desfecho, né? Dessa saída do Egito, desse povo estando ali no deserto, já com o tabernáculo construído, com todas as leis instituídas pelo próprio Deus, e aqui a gente tem esse desfecho disso. E o que a gente vai então ler e entender um pouco mais dentro do livro de Deuteronômio? A gente vai ver justamente uma repetição. Essa é a palavra mais, talvez, fácil para a gente entender o que a gente vai ler em Deuteronômio, a repetição de toda a lei, de todos os princípios que Deus havia dado para Moisés algum tempo antes, provavelmente 40 anos atrás, ali no Monte Sinai, e que Deus havia dado essa lei a Moisés, ele havia transmitido para o povo ali que estava com ele no deserto, tendo saído naquele momento do Egito, mas por causa da rebeldia, por causa da teimosia, por causa do pecado dessa primeira geração saída ali do Egito, aqueles que estavam com Moisés saindo do Egito, a palavra de Deus diz que o Senhor falou que nenhum deles herdaria a terra prometida, por causa da sua rebelião, por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado. E aí nós já lemos várias passagens que realmente trouxe ira de Deus sobre o povo de Israel até aqui, e essa nova geração, os filhos daqueles que saíram do Egito, é que estão agora nesse momento, 40 anos depois, diante de Moisés, diante de todo o povo de Israel, são jovens ali que estão diante de Moisés, e ele então vai simplesmente repetir as leis do Senhor, os princípios de Deus, para que eles entrem na terra prometida debaixo de um conhecimento, de um entendimento daquilo que Deus requer deles. Porque muitos desses jovens nem ouviram muito dos seus pais a respeito das leis do Senhor. Não porque os seus pais não soubessem, mas porque justamente eles teimaram com o Senhor, decidiram não obedecer fielmente ao Senhor. E esses jovens então precisavam ouvir novamente do próprio Moisés sobre essas leis, sobre esses princípios, sobre aquilo que Deus espera desse povo como uma nação santa, como uma tribo sacerdotal, né, como homens e mulheres que Deus estava separando para eles. Israel era o povo escolhido do Senhor para levar o nome dele a todas as outras nações. E agora Deus estava dando uma terra, um lugar onde eles teriam posse dela, que era deles, já dado como herança a Abraão. É isso que a gente vai encontrar. E lembra que eu falei para vocês que os nomes, né, desses livros, eles no nosso português aqui, eles não trazem muita clareza para nós do que é o próprio livro, né? Então vocês lembram que eu falei um pouquinho sobre o que era o livro de Gênesis, o que era Êxodo. Vamos tentar lembrar aqui, ó. Então, Gênesis é Bereshit, que é princípio, né? Então a palavra Gênesis no hebraico é Bereshit e é princípio, né? O início de todas as coisas. O livro de Gênesis
vai falar sobre o princípio de todas as coisas. Depois entra Êxodo, que para nós Êxodo tem a ver com saída, com essa saída do Egito, é isso que fala sobre a palavra Êxodo, mas no original Êxodo não é Êxodo. A palavra no original para o livro de Êxodo é Shemot, que quer dizer nomes. Deus estava dando uma identidade para o povo de Israel saindo do Egito. Então eles receberiam nomes. Quais nomes? Das 12 tribos de Israel, de homens e mulheres que eram agora filhos de Deus, herdeiros da promessa de Abraão. Então Deus troca, né, esse nome de escravo para filhos. Deus então institui Shemot, que é esse segundo livro que Moisés então vai começar a escrever, dando todos as leis, os princípios e tudo que Israel precisava saber. A construção do tabernáculo está tudo lá dentro de Êxodo. Depois a gente então lê o Levítico, que o nome no original é Vaikra, né? Vaikra, que significa chamado. O nome Levítico provém da tribo de Levi. Todos os levitas ou Levítico tem a ver com o nome Levi, com o início desse patriarca, né, do filho de Jacó chamado Levi. Então eles colocam o nome Levítico porque tem a ver com a tribo de Levi, com a tribo sacerdotal, com a tribo que serviria as outras tribos, né, ali no deserto e depois em Canaã. Mas o original desse livro, o nome hebraico é Vaikra, que significa chamado. Então Deus deu um chamado para essa tribo de Levi. Deus separa essa tribo de Levi para um serviço para com as 12 tribos. Então, ler o livro de Levítico mostra para nós qual é esse trabalho, esse serviço, essa adoração que a tribo de Levi, então, daria ao Senhor servindo seus irmãos israelitas, ok? Números, que nós acabamos ontem, e aí tem justamente esse nome Números, que fala sobre a contagem. Eu não sei exatamente o que o autor, né, que deu esse nome quis dizer com números, mas no original ele é Ba Mitzvah, né, no original hebraico, que significa no deserto. Eles estavam caminhando no deserto e o livro de Números se desenvolve ali no deserto, então, e Moisés vai escrevendo tudo o que está acontecendo no deserto, tudo que Deus está fazendo nessa travessia, né, entre o Egito e a Terra Prometida. Vai acontecer dentro do livro de Números que nós acabamos de ler ontem. E hoje, então, a gente inicia, nesse último dia dessa semana 11, o livro de Deuteronômio, que significa Devarim. Então, o nome no original, no hebraico, desse livro chama Devarim, que significa palavras. Eu até citei em algum vídeo aí, começando algum desses livros, que o nome do livro no hebraico fala exatamente da primeira palavra que está no início do livro. Então, geralmente no capítulo 1, versículo 1, já está o nome do livro no original hebraico. E aqui em Deuteronômio não é diferente, tá? Então, a primeira frase, o primeiro início aí do primeiro versículo de Deuteronômio 1:1 já fala o nome hebraico desse livro. Então ele fala assim, ó, eu peguei uma outra tradução só para vocês verem. A tradução, por exemplo, da Almeida Revista e Corrigida. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da lei do Jordão, tá? Então, se você for ver, tá inserido já no primeiro versículo o nome do livro. Na nossa Bíblia que a gente está lendo aqui, o primeiro versículo fala assim: este livro contém o discurso de Moisés a todo Israel. Então, o discurso aí é as palavras, né? Então, esse livro de Deuteronômio fala das palavras. Moisés vai falar a palavra de Deus para o povo novamente. Então, ele vai falar as palavras que Deus deixou para o povo de Israel. É disso que esse livro de Deuteronômio vai falar. As palavras de Deus para o seu povo. É isso que a gente vai ler aqui no capítulo, aliás, em todos os livros, né? Todos os capítulos de Deuteronômio. Vamos lá, então? A gente vai começar aqui, então, semana 11, dia 7, né? O último dia dessa semana 11 aí, com Deuteronômio, capítulo 1 e 2. Vamos lá, então? Deuteronômio 1 e 2. Diz assim, capítulo 1.
Este livro contém o discurso de Moisés a todo Israel, quando o povo estava acampado a leste do rio Jordão, no deserto de Moabe, no vale de Arabá, diante de Suf, entre as cidades de Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. São necessários 11 dias de jornada do Monte Horebe a Cades Barneia, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos israelitas tudo o que o Senhor havia mandado falar a respeito deles. Na ocasião em que foi feito este discurso, Israel tinha derrotado Seom, rei dos amorreus, em Hesbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrei. Ali, na terra de Moabe, a leste do rio Jordão, Moisés começou a dirigir a palavra a Israel, expondo-lhes esta lei. O Senhor nosso Deus nos falou assim quando estávamos ao pé do Monte Horebe. Vocês já permaneceram bastante tempo nesta montanha. Vão agora para a região montanhosa dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos no vale de Arabá e na direção das montanhas, no deserto do Negueb e a costa marítima, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Esta é a terra que dei a vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Na mesma ocasião, eu disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o Deus de vocês, os multiplicou tanto que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Que o Senhor abençoe e multiplique vocês 1000 vezes mais, como lhes prometeu. Mas como poderia eu, sozinho, levar as cargas e resolver as questões e os problemas que aparecem no meio do povo? Portanto, escolham homens sábios, inteligentes e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como líderes de vocês. Então vocês responderam: é bom seguir a sua palavra. Então convoquei os líderes das tribos, homens sábios e experientes, e os coloquei como autoridade sobre vocês. Eles deveriam cuidar de grupos de 1000, de 100 e de 50 e de 10, além dos oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, instruí aos seus juízes: julguem todas as causas dos seus irmãos com justiça, não só as questões entre os seus patrícios, mas também entre o israelita e o estrangeiro que vive no meio do povo. Não sejam parciais na hora de julgar, ouçam tanto o pequeno como o grande. Não temam ninguém, porque estarão exercendo a função de juízes em nome de Deus. Contudo, os casos que acharem difíceis, vocês deverão trazer para mim, e eu os ouvirei. Assim, naquele tempo, ordenei a vocês todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então, saímos do Monte Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto, como vocês lembram, e fomos pelas montanhas habitadas pelos amorreus, como o Senhor nos havia ordenado, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus está nos dando. Vejam, o Senhor, o seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Avante! Tomem posse dela como o Senhor, o Deus dos seus pais, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Vocês todos vieram a mim e disseram: vamos enviar homens à nossa frente para que espiem a terra e nos informem qual é o melhor caminho para subirmos a ela e a que cidades devemos ir. Achei boa a ideia, por isso escolhi 12 homens, um homem de cada tribo, e eles foram e entraram pela região montanhosa, chegaram até o vale de Escol e examinaram a terra. E quando voltaram, trouxeram produtos da terra e nos relataram o seguinte: a terra que o Senhor, nosso Deus, está nos dando é boa mesmo, mas vocês não quiseram ouvir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Vocês ficaram murmurando nas suas tendas e disseram: certamente o Senhor nos odeia, pois fez que saíssemos do Egito para cairmos nas mãos dos amorreus e fôssemos destruídos. Como poderemos avançar? Os nossos irmãos que foram espionar a terra trouxeram desânimo ao nosso coração quando disseram: o povo de lá é mais forte e mais alto do que nós.
As cidades são fortificadas com muros que vão até o céu. E também vimos ali gigantes, descendentes dos Enaquins. Então eu disse a vocês, não se assustem, nem tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, está indo à frente de vocês. Ele pelejará por vocês, como fez no Egito diante dos seus olhos. O Senhor, o seu Deus, também os conduziu no deserto, como um pai conduz o seu filho, por todo o caminho em que andaram, até chegarem a este lugar. Mas isso de nada adiantou. Vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, embora ele fosse à frente de vocês, numa coluna de fogo durante a noite e numa nuvem durante o dia, encontrando lugares para vocês acamparem e indicando o caminho que deveriam seguir. Quando o Senhor ouviu as queixas de vocês, ficou irado e jurou, dizendo: de toda essa geração má, ninguém verá a boa terra prometida aos seus antepassados, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, porque ele serviu o Senhor de todo o coração. Ele verá a terra que darei por herança a ele e aos seus descendentes, a terra em que andou como espião. Vocês fizeram com que o Senhor ficasse irado comigo também, e ele me disse: você também não entrará na terra, mas o seu ajudante Josué, filho de Num, vai entrar. Você deve dar ânimo e coragem a ele, porque ele vai dirigir o povo de Israel para que receba a herança. Os filhos de vocês, que vocês disseram que iriam cair nas mãos dos inimigos, os seus filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, eles sim entrarão ali. Eu darei a terra a eles, e eles tomarão posse dela. Mas, quanto a vocês adultos, voltem e atravessem o deserto em direção ao Mar Vermelho. Então vocês confessaram: pecamos contra o Senhor. Agora vamos lá e lutaremos, conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos mandou. Cada um pegou suas armas e todos foram para a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga a eles que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles. Se teimarem, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu avisei, mas vocês não me deram ouvidos. Em vez disso, desobedeceram outra vez as ordens do Senhor, ficaram cheios de orgulho e subiram a região montanhosa. Entretanto, os amorreus que viviam lá vieram dispostos para a luta. Como abelhas, os perseguiram e os arrasaram desde Seir até Ormá. Então vocês voltaram e ficaram chorando perante o Senhor, mas ele não deu ouvidos ao seu clamor, nem deu atenção a vocês. Assim vocês ficaram muito tempo em Cádiz. Então, o primeiro capítulo aqui, Moisés já faz um primeiro resumo, né, dos acontecimentos que iniciaram o processo deles ali no deserto. Iniciaram as primeiras lutas, iniciaram as primeiras rebeldias, iniciaram os primeiros passos deles ali no deserto. Então Moisés está contando para uma próxima geração, para os jovens agora, que já não tinham mais os seus pais, que eram os rebeldes daquela época. Então ele diz: eu estou contando para vocês as palavras, o que Deus fez ali há 40 anos atrás conosco, quando nós saímos do Egito. Ele faz essa primeira narrativa a respeito do que Deus está fazendo com Israel na saída do Egito. Então, as palavras de Moisés aqui são de um grande testemunho. Deus vai usar Moisés para relembrar essa nova geração que está pronta para agora conquistar a terra, de que eles precisam estar atentos a respeito de tudo aquilo que os seus pais fizeram que não agradaram o Senhor. E se eles repetirem a dose, infelizmente, eles terão as mesmas consequências. Então Moisés está repassando a vontade do Senhor para Israel. Capítulo 2, nosso último texto de hoje. Capítulo 2, versículo 1. Depois, voltamos pelo deserto rumo ao Mar Vermelho, pois essa foi a instrução dada por Deus. E por muitos anos rodeamos a região montanhosa de Seir. Então o Senhor me disse: já faz bastante tempo que vocês estão caminhando ao redor destas montanhas. Agora sigam para o norte e dê esta ordem para o povo. Vocês terão de passar pelo território dos Edomitas, seus parentes, os descendentes de Esaú que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês. Todavia, muito cuidado, não provoquem uma luta contra eles, porque não darei a vocês nenhum palmo daquela terra.
A Esaú dei a região montanhosa de Seir por herança. Vocês pagarão com dinheiro pelo alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele sabe que andaram por este grande deserto, e o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês nesses 40 anos, e vocês não tiveram falta de nada. Assim passamos ao redor dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Atravessamos a estrada de Arabá em direção a Elate e de Ezion-Geber, virando depois para o norte, pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataquem os moabitas em combate, pois não darei parte alguma da sua terra. Eu já dei essa região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins moravam naquela região, um povo forte e numeroso, gigante como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns. Foram os moabitas que lhes deram o nome de Emins. Em tempos passados, os Oreus viviam na região de Seir, mas foram derrotados e exterminados pelos Edomitas, descendentes de Esaú, que habitaram o seu lugar, assim como os israelitas com a terra que o Senhor lhes deu. Agora, levantem-se, atravessem o ribeiro de Zered. Assim, atravessamos o ribeiro de Zered. Passaram-se 38 anos desde que saímos de Cades Barneia e atravessamos o ribeiro de Zered, até que toda aquela geração dos homens de guerra morresse no acampamento, como o Senhor havia jurado a eles. A mão do Senhor foi contra eles, até que finalmente foram completamente eliminados. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor falou comigo. Hoje, Israel deverá passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e se aproximar do território dos amonitas. Não os molestem, nem lutem contra eles, pois não vou dar a vocês parte alguma da terra dos amonitas. Essas terras dei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos refaíns, que habitaram ali no passado. Eles eram chamados de Zanzumins pelos amonitas. Eram fortes, numerosos e gigantes como os Enaquins, mas o Senhor os exterminou e entregou a terra aos amonitas. O Senhor tinha feito a mesma coisa em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os edomitas, descendentes de Esaú, os expulsaram e se estabeleceram na região de Seir até os dias de hoje. Um fato semelhante também aconteceu quando os caftoritas saíram de Caftor e destruíram os aveus, que moravam em povoados espalhados pelo território até a cidade de Gaza e passaram a morar nas terras deles. Atravessem agora o rio Arnon e entrem no território de Seom, o amorreu, que reina em Hesbom. Guerreiem contra ele e comecem a conquistar aquele território. A partir de hoje vou fazer com que os povos da terra tremam de medo de vocês e fiquem cheios de pavor ao saberem que vocês estão por perto. Então enviei mensageiros a Hesbom, partindo do deserto de Quedemote, com esta proposta de paz ao rei Seom: deixe-nos passar por seu território. Seguiremos sempre pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Pagaremos com dinheiro pela comida e pela água. Tudo o que queremos é permissão para passar a pé, como fizeram os edomitas que habitam na região de Seir e os moabitas que habitam em Ar. Precisamos dessa licença para chegarmos ao nosso destino. Temos de atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que recebemos do Senhor, o nosso Deus. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis nos deixar passar. Isto porque o Senhor, o Deus de vocês, fez com que ele ficasse com um coração duro e rebelde para entregá-lo nas mãos de vocês, como de fato aconteceu. O Senhor me disse: estou entregando a você o território do rei Seom. Comece a conquistá-lo e tome posse da terra deles, e ela será para sempre de Israel. Então o rei Seom saiu ao nosso encontro para a batalha em Jazá, ele e todo o seu exército, mas o Senhor, o nosso Deus, entregou a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército.
conquistamos as suas cidades e as destruímos completamente, matando homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém, somente levamos o gado que tomamos como presa de guerra, além de outros bens que saqueamos das cidades conquistadas. Conquistamos desde Aroer, junto ao rio Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade com muros altos demais para nós, pois o Senhor, nosso Deus, entregou-nos todas elas. Contudo, das terras dos amonitas não nos aproximamos, nem da terra ao longo do ribeiro de Jaboque, nem nas cidades da região do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, ou seja, ficamos fora de todos os lugares que o Senhor nosso Deus nos havia proibido. Então, capítulo 2 começa a falar desse início, né, da conquista, e principalmente de que aquela geração que havia pecado então contra o Senhor, todos aqueles guerreiros, né, que haviam se rebelado contra o Senhor, pecado, que tinha murmurado, que tinha falado contra, inclusive, a terra de Canaã, na época dos espias, né, dos 12 espias. Moisés então está relatando tudo o que aconteceu para essa geração de jovens que agora está diante dele e que muitos deles nem ouviram essas histórias dos seus pais, porque eles estavam totalmente desviados, longe da promessa de Deus por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado. Moisés então está refrescando, né, contando novamente essas histórias aos jovens que estão diante dele. Uma das maiores preocupações de Deus, gente, conosco, é que a gente tenha muito fresca essas promessas dele no nosso coração, do que Deus estava fazendo, do que Deus ainda ia fazer, porque era a maneira do seu povo então ter ânimo para a conquista, ânimo para as guerras, porque Deus iria fazer com eles tudo isso. Não era algo que eles fariam sozinhos, mas Deus estaria todo o tempo com eles. E agora essa juventude que está diante de Moisés precisava desse ânimo, precisava desse refrescar da mente deles a respeito de todas as promessas que Deus havia feito para Israel, para que eles começassem a conquistar a terra, para que eles começassem então a avançar diante de uma palavra que viesse do Senhor. Eles precisavam começar a obedecer piamente aquilo que Deus estava falando com eles, para que eles conseguissem então conquistar a terra. Gente, existem princípios poderosos aqui dentro do livro de Deuteronômio, porque é o livro que Moisés então vai relatar tudo o que aconteceu no passado, mas que reflete as atitudes que esses jovens não poderiam ter, porque senão eles também não herdariam a terra. Então é quase que uma maneira de Moisés dizer assim: não cometam os mesmos erros que os seus pais, não cometam os mesmos erros dos nossos antepassados, mas creiam na palavra que Deus está dizendo a vocês. Olhem para a palavra de Deus, para cada preceito, para cada mandamento como muito precioso, porque isso vai ser a garantia de vocês, de tudo que Deus está fazendo e ainda vai fazer. Amém, queridos? Então, finalizamos aqui nossa leitura de hoje, né? Do início aí de Deuteronômio capítulo 1 e 2. E eu creio que o Senhor assim vai realmente ministrar muito ao nosso coração durante a leitura de Deuteronômio, porque ele vai refrescar também a nossa memória da leitura que nós já fizemos do livro de Êxodo, da leitura que nós fizemos dentro do livro de Levítico, de Números. Muitas coisas Deus vai fazer de forma resumida aqui dentro de Deuteronômio, mas Moisés vai colocar essa lembrança dentro do coração desses jovens para que eles obedeçam ao Senhor. Amém? E conquistem, né? Porque eles vão começar a conquistar a terra. Tá bom, gente? Deus abençoe. Ótimo dia, ótimo final de semana aí para vocês, ótimo domingo, né? Eu creio que vocês vão estar vendo isso no domingo, em nome de Jesus. E Deus vai então fazer e ministrar a nossa vida poderosamente aqui dentro do livro de Deuteronômio. Amém? Deus abençoe. E até o início, né? Segunda-feira, com o nosso início aqui da semana 12, para a glória do Senhor dentro do livro de Deuteronômio. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo domingo aí para todos vocês.